Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bom com vocês? Nossa aula de hoje é de história. Nós vamos estudar sobre o ser humano e a natureza. As modificações que esse ser fez durante e faz na natureza durante a longa da história, né? Então, as paisagens, as modificações, como tudo isso acontece. Como o ser humano, ele utiliza da natureza, os recursos naturais e artificiais para viver, né? Ao longo de sua história, certo? O nosso livro de história, na página 38 e 39, nós vamos perceber que o ser humano dá o nome de paisagem geográfica, o conjunto dos elementos naturais modificados, muito ou poucos pelo homem. Nós estamos vendo aí uma paisagem na gravura, nós estamos vendo uma paisagem que simboliza um pouco disso. Aqui é mais natureza, nós estamos vendo as montanhas, os recursos naturais, né? O próprio campo, nada foi muito modificado. Uma pequena casa nas montanhas, não tem muitas modificações. No livro nós vamos ver cachoeiras, vemos também planta, muita vegetação, e aos poucos o homem vai modificando esse espaço. Ele vai usando os elementos naturais ou físicos, né? E vai fazendo suas modificações. Lagoas, rios e montanhas, serras, né? Florestas, chapadas, descampados e etc. Chamamos a reunião desses elementos de paisagem natural, né? Quando acontecem essas modificações, né? Essas modificações, eles são elementos que agridem a natureza. Aos poucos, né, vai se transformando e sendo construídas cidades. São as estradas, as pontes, as casas, os prédios, e aí são transformadas. Ao longo da história, as experiências humanas, em muitas sociedades do mundo, o ser humano utiliza dos próprios recursos da natureza para a sua sobrevivência. Apesar que ele era necessário para sobreviver, como tirar fibras para fazer roupas, alimentos e materiais para construir ou consertar sua habitação, sua própria casa, tira dos animais e da vegetação o seu próprio alimento, mas isso tem que ser com muito respeito para não ser a nossa natureza agredida, né? A evolução das cidades tem que ter com muito cuidado. A natureza agradece. As mudanças que o homem fez na natureza, o que ele provoca? Várias mudanças no uso da terra são consequência do aumento da população humana, que cada vez mais numerosa, precisa de mais recursos naturais, como minerais, água, terra cultíveis. Essa necessidade, nos dias de hoje, já exerce o que nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum tipo no meio ambiente. Essa preocupação com o desenvolvimento sustentável da humanidade só surgiu por volta do século XIX, certo, gente? Mas a gente ainda hoje tem que continuar, né, se preocupando, cuidando desses recursos, principalmente da água, né, do ambiente que nós vivemos, da nossa casa, da nossa escola, do nosso cantinho. Todo canto que você vá, usando certo lixo, jogando no lugar certo, não desperdiçando água, não poluindo o ar, tudo isso é o cuidado que nós devemos ter com a nossa natureza. E esse cuidado também, quando a gente está fazendo essas transformações, o homem tem que ter a consciência que a transformação ajuda, mas tem que ter cuidado para que essa cidade que nós estamos construindo seja uma cidade educada e boa para que todos possam viver com harmonia. Vocês vão
ler com bastante atenção as páginas, resolver a página 42 do nosso livro de história. Tá certo, galerinha? Até a próxima aula.